Rádio. Check-up no rádio com o odontólogo Caio Alves. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Caio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho, que acabou dando uma saída. Bom dia, doutor Augusto Maia, que está presente aqui também nos estúdios. Flamenguista dos bons, né? Hoje Falando... o Flamengo aqui hoje está em maioria, né? Maioria, né? Tá dois, né? Geraldinho não é flamenguista, ainda bem. Mas também é meu rival, que é palmeirense, né? E você Então, é corintiano. Verdade. Mas corintiano nem morde, nem... É irmão do Flamengo. É irmão do Flamengo. Aí somos irmãos então, né? O Corinthians ultimamente não tá ofendendo ninguém. Não ofenda ninguém, né? Mas, gente, o nosso tema de hoje é principais dúvidas sobre aparelho ortodôntico, né? Isso aí, doutor Caio. Quais são as principais dúvidas? Marcos, muita gente tem dúvida com relação ao uso do aparelho ortodôntico, porque durante muito tempo o aparelho ortodôntico ele era um meio inacessível para a população. Devido a seu alto custo, as pessoas tinham a necessidade, tinham a vontade, tinham aquele sonho de usar aparelho e acabavam que não tinham como custear o tratamento por se tratar de um tratamento muito caro. À medida em que esse tratamento foi se transformando em um tratamento mais acessível para a população, as pessoas tiveram como ter acesso ao tratamento, e isso fez com que ele se popularizasse e gerou muito mais dúvidas das pessoas, já que muito mais pessoas utilizam esse tipo de tratamento, e as dúvidas são frequentes. É um tratamento que a gente realiza em nossa clínica, que a gente considera um dos nossos carros-chefes, né, que temos a quantidade de pacientes muito grande em toda a região, e a gente está aqui hoje para tirar dúvidas dessas pessoas. A primeira grande dúvida que as pessoas têm é sempre perguntar se o aparelho ortodôntico é dolorido, se dói usar aparelho ortodôntico. Durante muito tempo, os fios que eram usados eram fios bem menos elásticos, com menos elasticidade. Então ele tinha um poder de rigidez muito forte, e acabava que o paciente, quando utilizava o aparelho, a cada manutenção, sentia muitas dores ao ocorrer as movimentações dentárias. Hoje, a gente costuma dizer, com a modernização do tratamento e dos equipamentos também, dos materiais ortodônticos, a gente tem a possibilidade de ter fios mais maleáveis, que faz com que haja uma movimentação ainda mais rápida e com menos desconforto para o paciente. Eu não vou ser um mentiroso de dizer que o paciente que usa aparelho ortodôntico ele vai ter uma vida do mesmo jeito da pessoa que não usa aparelho ortodôntico, porque ele de toda forma vai estar usando um artifício dentro da boca dele. Então, artifício é algo que é artificial, né, que não foi produzido de maneira natural, é algo produzido pelo homem e que acaba tendo algum tipo de desconforto, seja ele por perceber um volume maior dentro da boca, ou as pecinhas metálicas, né, os brackets, eles incomodam também ali ao falar ou mastigar, mas nada que seja um desconforto a nível de o paciente não conseguir usar aparelho. A gente praticamente não existe mais nenhum tipo de caso do paciente que desiste do aparelho ortodôntico pelo fato de não conseguir usar por causa que está sentindo muitas dores. Não existe mais isso. E antigamente isso era comum. As pessoas desistiam do tratamento por causa que não conseguia usar o aparelho ortodôntico pelo fato de sentir muita dor. E isso vem cada vez mais diminuindo com o passar do tempo. Outra pergunta bem frequente, a gente é acostumado a ver muita gente jovem usando aparelho. E aí os adultos, 30, 35, 40, 45 anos, perguntam sempre se adulto pode usar aparelho ortodôntico. Quando eu falo adulto, eu estou falando dessa turma de a partir de 30 anos de idade, que eu já estou inserido nela. E claro que tem indicação, não existe nenhum tipo de contraindicação para pessoas que têm qualquer tipo de idade. O que a gente avalia é a qualidade óssea do paciente. Claro, aquele paciente possui reabsorção óssea, possui dentes com mobilidade, possui dentes que estão instruídos, dentes que estão crescidos do tamanho, dentes já estão ficando mole. A gente não vai colocar um aparelho nesse tipo de paciente, porque o paciente ele vai acelerar a perda dentária devido à movimentação e à remodelação óssea. Mas o paciente que tem dentes saudáveis, mas que está incomodado com algum tipo de posição dentária, algum apiamento, algum dente girado, algum dente separado, tem problema nenhum. A idade não influencia na qualidade do tratamento. Claro, sabendo que quanto mais jovem vai se utilizar o aparelho ortodôntico,
mais sucesso vai ter de maneira rápida, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, caso de adolescente de 16 anos, 15, 16 anos, que está em fase de maturação óssea, de remodelação óssea, esses dentes tendem a se movimentar com muito maior fluidez. Então, muito maior rapidez no tratamento, já que esse dente é um dente menos duro, ou o osso é uma estrutura menos densa, menos dura. Então, esse dente vai se movimentar de maneira mais rápida, mas que não impede de uma pessoa adulta, de qualquer tipo de idade, venha usar aparelho ortodôntico, então não tem contraindicação por causa da idade. Outra coisa que a gente costuma ver na nossa clínica, no dia a dia, é que as pessoas relacionam muito o aparelho ortodôntico com a estética dentária. E realmente está relacionado de maneira direta, já que dentes bem alinhados é considerado hoje, né, padrão de estética, principalmente no nosso continente, né? O continente sul-americano ele privilegia muito isso, né? Os dentes alinhados. Já em outros continentes, por exemplo, o continente asiático, isso já não é tão visto pelas pessoas, né? Dentes desalinhados não é nenhum tipo de problema para a questão de padrão de beleza. Mas a gente não está falando, quando a gente fala de aparelho ortodôntico, somente de estética, né? A gente tem que deixar isso muito claro. Porque as pessoas ligam o aparelho ortodôntico à estética, mas perguntam se é só estética. E não é. Aparelho ortodôntico, ele muda a musculatura, ele muda a posição dentária, muda modo em que essa pessoa vai mastigar, modo em que essa pessoa vai falar. O paciente vai ter uma maior fluidez na fala, o paciente vai ter, por exemplo, paciente que sofre de dores de cabeça frequentes, muitas vezes está ligado a uma má posição dentária que leva a esse tipo de adoecimento, e o aparelho ortodôntico tem essa capacidade de movimentar esses dentes e gerar um conforto muito maior ao paciente, não só a nível de estética, mas também a nível de qualidade de vida. Por exemplo, um paciente que tem dentes entramelados, os famosos dentes acavalados ou apinhados, ele tem muito mais dificuldade de passar o fio dental, de escovar os dentes. Então esse paciente ele sofre com o quê? Sofre com mau hálito, sofre com acúmulo de placa bacteriana, o famoso tártaro, cálculo. Então esse paciente tem dificuldade de higienizar esse dente pelo fato do dente ser apinhado, ser entramelado, como a gente costuma chamar no popular, e isso gera uma deficiência, uma queda na qualidade de vida dessa pessoa. Então, com o aparelho ortodôntico, a gente remaneja esses dentes para uma posição que a gente considera ideal, né, fisiológica, e isso faz com que esse paciente tenha muito mais facilidade de fazer a higienização, de passar o fio dental, de fazer a escovação de maneira correta. Outra dúvida muito frequente que as pessoas perguntam. Existem vários modelos de aparelho ortodôntico. Hoje em dia, existem diversos modelos de aparelho, né? Desde aparelho estético, aparelho metálico convencional, aparelho metálico autoligado, aparelho invisível. Existe o aparelho estético em safira, estético que a gente chama de porcelana. E você tem como tirar esse tipo de dúvida marcando uma avaliação conosco, né? Entendendo a correta indicação para o seu caso, para que isso venha a ser utilizado da melhor maneira possível, para que funcione no seu caso. Não é porque, por exemplo, um amigo seu, uma amiga sua, usa um aparelho estético, que o seu caso demanda o uso de um aparelho estético também. O aparelho estético, assim como qualquer tipo de tratamento, tem suas indicações e contraindicações. Quando bem utilizado, vem a funcionar de maneira muito eficiente. Mas quando a gente indica de maneira errônea, esse tratamento pode ser deficitado pelo uso de um aparelho que não teve a correta indicação. Ouvinte pergunta aqui se demora muito o tratamento com aparelho ortodôntico. Depende de pessoa para pessoa? Depende de pessoa para pessoa. Eu sempre gosto de esclarecer com relação ao tempo do aparelho ortodôntico, que a gente nunca pode medir tempo de aparelho ortodôntico pela quantidade de tempo que o paciente está com o aparelho na boca. Isso aí não tem nada a ver com o tratamento ortodôntico. Geralmente, a gente costuma dizer o seguinte: 16 manutenções, 18 manutenções é tempo muito bom para que se tenha resultados eficientes na ortodontia. Então não adianta o paciente dizer que está com o aparelho na boca há 3 anos e quando a gente vai olhar o paciente foi fazer manutenção 8, 10 vezes. Né? À medida em que você falta uma manutenção mensal, é como se você estivesse dando 2 passos para trás.
Então a gente tem que esclarecer isso. Não é sobre quanto tempo está com o aparelho na boca, e sim quantas manutenções esse paciente fez ao longo do tempo de maneira ininterrupta, né? Sem parar, sem faltar as manutenções. Isso é muito importante. Sempre que a gente vai colocar aparelho, sempre que a gente vai indicar um aparelho a um paciente, a gente sempre esclarece muito isso. Que ele tenha vontade de fazer o tratamento. Porque não adianta ele colocar um aparelho na boca, colocar um artifício dentro da boca dele e de repente não ir para as manutenções. Faltar todos os meses, isso aí vai estar causando mais mal a ele do que bem. Então, aquele paciente que vai de maneira frequente, todos os meses, tem facilidade no tratamento e o tratamento ocorre de maneira muito rápida. Claro, não vai ser com 2, 3 meses não, mas vai ocorrer de maneira muito fluida e rápida esse tratamento ortodôntico. Então, muito vai depender do sucesso do tratamento do próprio paciente. É um casamento. É um casamento. A ortodontia é um casamento. O paciente usa aparelho ortodôntico, chega em casa, vai comer uma rapadura, morder, ele vai descolar os brackets, vai lá viver colando bracket, recolando. Com cimento, caroço, que a gente conhece as frutas daqui da nossa região, siriguela, cajarana, muito comum. O paciente morde a cimento, o caroço, vai lá e faz com que o aparelho quebre, né? E fica sempre tendo esse tipo de retorno, e isso gera também uma deficiência do tratamento. Interessante, eu vejo muitas pessoas dizer o seguinte: eu queria muito usar, aliás, eu preciso usar aparelho ortodôntico, só que eu acho que eu teria dificuldade de me adaptar, né? A questão de, por exemplo, de comer, a questão de usar o fio dental, isso são dúvidas também recorrentes? São dúvidas recorrentes, mas que a gente tem como lançar mão de artifícios que vêm a fazer com que tenha sucesso, tanto na passagem do fio dental, que a gente usa, ou fios dentais que são próprios para uso de aparelho ortodôntico, que tem a pontinha endurecida, ou os próprios passa-fios, né, que a gente tem acesso em qualquer tipo de farmácia para comprar. Isso também facilita muito o uso. Com relação à adaptação, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa se adaptar. Com o aparelho ortodôntico não é diferente. Então, os primeiros meses tem aquela dificuldade de adaptação, mas depois que passa 2, 3 meses, o paciente, quando tira, sente a falta do aparelho. Então, o ser humano é um ser adaptativo a qualquer tipo de situação, e o aparelho ortodôntico não é diferente, ele consegue se adaptar sim. Criança pode usar aparelho? Criança pode usar aparelho, criança a partir de 7 anos ali com dentição mista já está indicado. Agora, o tipo de aparelho da criança muitas vezes é diferente, é um aparelho móvel, né? Aí sim, consegue ter um resultado rápido e a criança muitas vezes não vai precisar passar nem por um tratamento mais longo na sua adolescência. Então ele consegue resolver ali na sua fase ainda inicial. Isso daí é o mais indicado. Procurar fazer uma odontologia, uma ortodontia preventiva e não interceptativa. Olha, Caio, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, aqui no centro de Caicó. Telefones 998910201, 3421-4421, o Instagram, @Caicó Sorridente. Algo mais a acrescentar, Caio? Não, Marcos, só agradecer mais uma vez o espaço e falar que nas próximas semanas estaremos de volta ao seu programa. Se Deus quiser. 8 horas, 3 minutos.